Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, nessa noite eu quero trazer para os irmãos algumas percepções que vocês também já têm percebido. Então, eu começo a perceber que o tempo de preparo, sabe aquele tempo de caverna de Adulão, que o Senhor fez esse lugar, onde colocou um monte de gente ferida, um monte de gente machucada, e a gente se juntou, e o Espírito vem nos ministrando, nos curando, nos transformando, mudando, dando esperança, ministrando. Como que chama essa igreja? Obrigado. Então, quase que o povo não sabe o nome da igreja, né? Ministrando renovo, né? E nós vamos sendo renovados pelo Senhor, voltando a sonhar, voltando a acreditar que Deus pode nos usar mais do que antes. Eu estou percebendo, queridos, que esse tempo está chegando ao fim. Está chegando o fim desse tempo de ficar encavernados. Eu estou sentindo que está chegando a hora em que o Senhor vai requerer de nós algo novo, algo diferente, novas ações, novas atitudes, novos passos de fé, novos passos de ousadia, novos passos de obediência, novos passos assim no escuro, mas em pura obediência e fidelidade ao Senhor. Eu estou sentindo que está chegando esse tempo, uma nova estação, um novo tempo, que vai requerer de nós novas ações, diante dos novos projetos de Deus. Então, muito do que a gente tem feito, a gente vai continuar fazendo, mas uma janela de oportunidade se fecha para abrir outra. É a ideia da estação, né? Você vai entender bem isso aqui. Qual que é a estação boa de ir para a praia? Verão, essa é a estação boa, né? No reino do Espírito é a mesma coisa. Tem momentos que é fácil, aquilo que é a estação, é o tempo de Deus para aquilo, e é fácil, é o que ministramos: cura, libertação, transformação de vidas. Eu olho para todos vocês e vejo que todos vocês experimentaram isso. Entende? A estação boa de ir na praia é no verão. Por quê? Porque tem um sol, né? A água está quente, o comércio está agitado, a gente pode tomar um açaí, é assim. Mas eu posso ir para a praia, que estação que a gente está? Primavera? Eu posso ir para a praia na primavera? Posso, mas eu posso pegar um dia igual hoje, né? Fechado, marrento, chovendo. Eu posso ir na praia no inverno? Posso, mas corre o risco de pegar lá até sol, mas água gelada. Então, eu sinto, queridos, que nós, muito do que temos feito nesse tempo, nós vamos continuar fazendo, mas Deus vai requerer de nós algo novo, e a gente precisa estar aberto para isso. Então, quem esteve aqui no domingo passado, né, nós recebemos um pregador, fala assim comigo: improvável. Por quê? Porque o convidado não era ele, o convidado é um ministério Holiness que eu conheço, mas o ministério Holiness não pôde estar. Aí então ia vir um que eu conheço bem pouco, e esse que eu conheço bem pouco, falou assim: cara, eu sinto de Deus que quem precisa pregar na tua igreja não sou eu, é outro ainda. Foi isso que ele disse aqui. Então Deus nos desafiou a confiar nisso, e o rapaz veio aqui profeticamente. Você percebeu isso? Ele fez uma síntese de que eu não tenho condição de fazer, apesar de ter sido ministro aqui, eu não consigo fazer essa síntese, mas o rapaz fez uma síntese de tudo aquilo que Deus tem falado conosco, talvez nos últimos 12 meses, é por isso que existe o canal no YouTube, para você entrar lá e ver, né? Olha o que Deus falou aqui, olha o que Deus falou ali. O rapaz trouxe um resumo, como se ele tivesse sentado aqui e assistido cada pregações nossas. Ele usou os mesmos versículos e as mesmas passagens. E eu percebi, queridos, que até aquilo que não estava na pauta, que ele falou de improviso, eu preciso de alguém lá no Data Show. Eu percebo que até aquilo que ele falou de improviso, tinha tudo a ver com o que Deus estava fazendo aqui. O que ele falou de improviso, queridos, ele disse o seguinte, que o Senhor estaria nos visitando com um mover de santidade, lembra disso? Só que um domingo antes, o que o Senhor nos falou? Um domingo antes o Senhor foi muito claro aqui para nós, dizendo assim, santifica a minha igreja para a minha glória. Você ouviu isso?
Eu vou repetir para você. Santifica a minha igreja. Projeta para nós lá, ô Jorge. Santifica a minha igreja para a minha glória. E eu fiquei com esse negócio ruminando isso e matutando nisso. E o Senhor me ministrou duas perspectivas. A santidade tem duas perspectivas, deve ter mais perspectivas. O que o Senhor me ministrou foram duas. E uma delas é a santidade em nós, que exalta e glorifica a Deus. A santidade em nós, que glorifica o Senhor. Essa é uma perspectiva dessa santidade. Mas ao mesmo tempo, esta santidade que glorifica a Deus, também nos prepara para a glória de Deus. Estão comigo? Estão comigo? Deus disse a Moisés: santifica o povo, porque eu vou me manifestar diante deles. Então, queridos, a santidade glorifica a Deus e ao mesmo tempo nos prepara para o derramar da glória de Deus. É isso. É isso, viu? Isso foi o que o Senhor nos falou profeticamente aqui na igreja, e de improviso, não estava na pauta, eu tenho certeza que não estava na pauta. O rapaz foi movido pelo Espírito Santo, para inclusive nos lembrar de que nós temos um desafio de viver a santidade do Senhor, porque isso glorifica a Deus, e isso possibilita o derramar da glória dele sobre nós. Amém? Então, a grande revelação que nos foi, que recebemos no domingo passado, queridos, é que tudo que Deus, essa é a grande revelação, é que tudo que Deus tem ministrado aqui, nada mais é do que passos, nada mais são do que passos que nos prepara para o avivamento. A gente vai vivendo um dia de cada vez. A gente vai vivendo um dia de cada vez, mas sem saber, né, nós não caminhamos por vista, nós caminhamos pelo aquilo que o Senhor nos fala, nós não sabemos onde isso vai dar, mas o Senhor nos deu o rapaz veio aqui e nos deu um gabarito da prova. O rapaz veio aqui e nos deu um gabarito da prova. Passos, o que o Senhor tem feito nessa igreja? O Senhor tem sincronizado os nossos passos para o avivamento. Eu morei no tempo que eu estive na faculdade, eu morei em República, e a gente morava em 8 meninos, tinha um do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto, estava tudo misturado. Então era muito normal, o cara do primeiro ano falar com o cara do segundo, falou assim: você lembra dessa prova? O cara: lembro. O que caiu nessa prova quando você fez? E o cara falou assim: isso aqui cai, isso aqui não cai, isso aqui despenca, né? Isso aqui pode deixar fora, isso aqui estuda isso, entende? E a gente então lia toda a matéria, mas a gente ia focado naquilo que o amigo nos dava de percepção. Deixa eu te falar, o Senhor nos mandou um profeta dele para nos dar uma percepção dos passos que Ele quer trabalhar conosco. Amém, amém. Então, a ideia, o Senhor enviou um profeta aqui, queridos, para que nos deu 5 passos, eu vou relembrá-los aqui, 5 passos para nos colocar no lugar certo, na hora certa, com o preparo certo, com a motivação certa, para vivermos o novo do Senhor, para sermos ferramentas do Senhor, para algo especial e único que Deus há de fazer nessa terra. É uma boa hora de você dizer amém. Então, nós recebemos 5 passos, bota para nós lá, está lá já, 5 passos que nos prepara para o avivamento. O primeiro é arrependimento. O arrependimento é um estilo de vida. Eu não tenho aliança com o erro e com o pecado, eu estou pronto a me arrepender, sempre que ministrado pelo Espírito Santo, sempre que eu perceber que eu saí dos trilhos, eu estou pronto a rever as minhas atitudes. A vida em comunidade, é assim que ele chama. Como é que o Senhor tem nos ministrado? Comunhão, amém? É isso, comunhão. O discipulado, queridos, é muito mais do que o ensinar. É muito mais do que o ensinar algo, é o andar junto, é um treinar, é o estar lado a lado, é o corrigir, é o dar um prumo para cá, um prumo para lá, e é isso que Deus tem ministrado aos nossos corações nesse ano. Quando eu disse para muitos de vocês, o Senhor tem cobrado de mim direções claras e reuniões de crescimento, direções claras
e reuniões de crescimento. É isso que o Senhor tem cobrado de mim, e eu tenho buscado fazer isso. Qual que é o próximo item? Oração. E aqui tem ministrar, uma ênfase do Senhor. Esta casa será conhecida como casa de oração. Essa é a casa de Deus, um chamado para a oração. O cara deu um gabarito para nós, deu um passo a passo, para que a gente venha viver. O último, leitura da palavra. Nós somos apaixonados pela palavra, mas nós precisamos ler a palavra. Então, os assuntos, queridos, não são novos, na verdade é isso, Deus vem tratando conosco a cada item, mas agora o que acontece? Nós temos fortes pistas daquilo que Deus requer de nós, amém? Então nós vamos olhar para isso aqui com firmeza, fortes pistas daquilo que Deus tem para nós. Nós vamos nos dedicar nisso. Como dizia o meu amigo lá, isso aqui estuda porque isso aqui cai na prova. Entende? É isso. Esses são os passos que nós precisamos nos dedicar, meu irmão, para estar no dia certo, na hora certa, com o preparo certo, com a motivação certa, para viver algo único que Deus há de fazer. Eu quero estar nesse dia, sabe? Eu quero estar nesse dia. Então eu preciso te confessar, e essa é a minha reflexão, eu preciso te confessar que o meu maior temor, fala assim, o maior temor do pastor, é tendo clamado pelo avivamento, é tendo pregado o avivamento, é tendo vivido a expectativa do avivamento, é acabar ficando fora disso. Esse é o meu maior temor. Eu acho que o apóstolo Paulo tem um texto, que ele diz assim, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Sabe, queridos, meu maior temor é ser conhecido como um ministro que clama pela glória, que clama pela presença de Deus, que clama pelo avivamento, que acredita no avivamento, que prega o avivamento, mas quando ele vem, algo acontece, e eu acabo ficando de fora. Esse é o meu temor. Essa é a minha conclusão, e eu fiz uma conversa com Deus, e é nisso que eu quero ministrar para os irmãos, porque todos nós aguardamos um tempo novo em Deus, todos nós aguardamos um avivamento, tem um monte de promessa de avivamento, de derramar do Espírito Santo, de coisas malucas que Deus há de fazer no tempo do fim, mas será que eu corro o risco de ficar de fora? E essa é a minha pergunta. E o Senhor me trouxe algumas conclusões, queridos, e eu queria passar para você nessa noite. Uma das coisas que pode nos impedir de experimentar o avivamento que eu prego, o avivamento que eu oro e que espero, é a dureza de coração. Tem slide lá? Ainda não. A dureza de coração. A dureza de coração pode nos roubar aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto ora, aquilo que você tanto deseja. E essa dureza de coração eu quero mostrar para vocês em 3 perspectivas, em 3 formas, em 3 passos. Não sei que palavra a gente vai dar para isso, mas são passos sequenciais, são fatos sequenciais que podem nos roubar a promessa do Senhor. Fala para o teu irmão assim: a dureza de coração pode te roubar o novo de Deus. Isso foi o que o Senhor ministrou para mim, cara. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não podemos perder o tempo da visitação. Nós não podemos perder o que o Senhor há de fazer na próxima estação. A gente não pode passar a vida inteira aqui clamando: vem com a tua glória, que seja hoje, que seja agora. Nós não podemos, cara. E bem no dia e bem na hora, a gente não está pronto, a gente não está preparado, a gente está desligado, está desplugado. A dureza de coração pode nos roubar. Uma das características que a dureza de coração se manifesta é através da institucionalização. Não achei palavra melhor. E eu vou ter que repeti-la várias vezes. Vamos combinar, na hora que eu falar você já entendeu o resto.
O que é isso, queridos? É um apego exagerado à forma, é um apego aos métodos, é um apego à estrutura, é um apego à tradição, é um apego ao estereótipo, é um apego ao estilo, é um apego a essas coisas da instituição. E eu preciso te dizer que quanto mais institucionalizado você for, maior será a dificuldade de receber o novo de Deus. Quanto mais estruturado você for, quanto mais a instituição, o esquema, o modelo, o método, quanto mais você incorporar isso, mais difícil será para você receber o novo de Deus. E é isso que o Senhor ministrou ao meu coração muito claro. Queridos, eu já vi, os meus exemplos sempre são grosseiros, sempre são radicais demais, mas eu já vi, por exemplo, gente pronta para trazer a mensagem para a igreja, pronta para ministrar a palavra, cheia do Espírito Santo, pronto para derramar, mas sem gravata? Não, sem gravata aqui você não prega. Quem? Mulher? Não, mulher aqui não prega. Aqui, no domingo prega homem. Mulher pode pregar no culto de terça-feira, 3 horas da tarde. Eu já vi isso, queridos. O que é isso? Institucionalização. Estruturas que nos roubam aquilo que Deus tem. E quem que perde? A igreja. Eu, você, nós perdemos. Então, o quanto mais estruturado você for, mais difícil será de você receber o novo de Deus. Porque vem aí uma galera improvável. E eu precisava desafiar as pessoas que falta cabelo aqui, para começar a ter aqui. Ô João, eu acho que podia ser com você essa, cara. Ô Marcelinho, os caras estão cheios de estilo, assim, ó, mas não é aquela barbinha de Jesus de Hollywood, é aquela barba de Noé, de Arão, de Abraão, sei lá, Viu? Quanto mais estruturados estivermos, isso mais vai se tornar difícil de recebermos o novo de Deus. E o texto, a gente conhece bastante o texto, João capítulo 1, versículo 14, vai falar da manifestação do Messias, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Está falando de Jesus, cara, o maior avivamento de todos os tempos. O Messias, o esperado, veio, e olha só, vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos, uma multidão de pessoas viu a glória, viu Jesus Cristo cheio de graça, de verdade, de unção, de sabedoria, cheio do Pai. Uma multidão viu, mas os caras que mais clamavam, mas os caras que estudavam a palavra, que mais oravam, que mais clamavam, que mais esperavam, estando diante do Emanuel, estando diante do Deus conosco, não o reconheceram, porque é o texto de João capítulo 1, versículo 10, o versículo 11, fala assim, pode passar, já está lá. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, para os caras que esperavam, para os caras que clamavam, para os caras que se reuniam e estudavam o livro de Isaías, que é um livro profético que mais profecias tem acerca da vinda de Cristo, a vinda do Messias. Veio para o que era seu, mas os seus o quê? Não receberam, perderam o momento, estavam de cara para o Messias e perderam. E a pergunta é, por que perderam? Fala aí, por que perderam? Por que perderam? Por que perderam? Porque Jesus veio fora do padrão esperado pela instituição. Jesus veio fora do padrão, do modelo que eles esperavam. Deixa eu falar para você, Jesus frustrou as expectativas. Jesus não era o que esperavam. A pessoa de Jesus não era o que esperavam. Então, queridos, o avivamento estava acontecendo diante dos caras, e os caras estavam cegos pelas suas convicções, cegos pelos seus métodos, cegos pelos seus sonhos, cegos pelas suas expectativas, e eles perderam
o tempo da visitação. Então nós temos uma galera que viu a glória de Deus, que viu o Senhor Jesus Cristo e que estava desfrutando da presença dele. E nós temos um outro povo, o povo que clamava: vem, vem Senhor, o Messias há de chegar. E esse outro povo ficou escandalizado quando esteve diante dele. Escandalizado. Lucas 19, versículo 36 e o versículo 40. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando que estruturas podem nos roubar o novo de Deus. O avivamento que esperamos, podemos não viver. Por quê? Porque tem coisas que podem nos roubar. Uma delas, essa estruturação. Lucas 19, 36, 40, diz assim, esse aqui, queridos, é um texto conhecido como a entrada triunfal. O Senhor Jesus vai entrar e uma multidão de pessoas vão estar celebrando o Senhor, mas vai estar gente também que está alheio a isso. Vamos ler. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham feito, que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. O Rei chegou. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus, os caras que esperavam o Messias, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão, disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Queridos, os fariseus estavam cegos para a realidade espiritual. Estava diante do Messias e ficou assim: Jesus, corrija os caras, não é possível que você é o Messias. Todo mundo percebeu, todo mundo celebrando, todo mundo com ramos nas mãos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas os caras ficaram de fora, aguardaram o grande avivamento, aguardaram a vinda do Messias, mas no dia que aconteceu, ficaram de fora, perderam. Então, queridos, qual que é a questão? A questão importante aqui que nós precisamos ficar atento, e que isso muito nos confronta, é que Deus escolhe os improváveis. Isso confronta duramente as nossas expectativas fantasiosas que construímos acerca do novo de Deus. Eu vou repetir isso aqui para você, cara. Deus escolhe os improváveis, e isso confronta as nossas falsas expectativas. Nós criamos uma ilusão na cabeça, e Deus escolhe o improvável. Então, vocês conhecem a história de Natanael, né? A fala de Natanael é o seguinte: de Nazaré? Não, podia vir de qualquer lugar, de Nazaré não vem nada bom. Então, agora vem um improvável. Então, sabe o que é, queridos? Deus gosta de usar o improvável. E às vezes o Senhor, às vezes o improvável vai estar diante de nós, e nós precisamos estar prontos para discernir isso. É assim que Deus trabalha. Fala para o teu irmão: é assim que Deus trabalha. Deus escolhe os improváveis. Olha para mim, cara, eu sou um improvável. A minha história me faz um improvável. E eu olho para cada um de vocês e eu vejo de vocês também um improvável. Todo mundo aqui é um improvável. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 26. Pulei um texto. Vamos ler isso. Verdade, está aqui, Lucas 19, vamos terminar o texto. O Senhor Jesus, antes de chegar nos improváveis, os fariseus, esperando que Jesus viesse a repreender o povo, o Senhor Jesus vem com um texto importante, que é o lamento sobre Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, porque os outros já perceberam, se você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos,
Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu, porque você não reconheceu o tempo da visitação, a estruturação. Roubou desses caras a visitação do Senhor, impediu que eles percebessem que aquele cara era o Messias. Por quê? Porque o Senhor escolhe os improváveis. E eles olharam para Jesus e falaram assim: pode ser qualquer um menos esse. É isso. E eu preciso te dizer que Deus continua usando os improváveis. O texto de 1 Coríntios, o capítulo 1, 26, vai dizer isso, meu irmão. Irmãos, imagina que o apóstolo Paulo está se dirigindo a você. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Roberto, pense no que você era quando foi chamado. Nádia, o que você era. Douglas, Robertão, Cláudia, esse. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Como você era quando o Senhor te chamou? Um improvável. Com certeza um improvável. Um improvável. Sabe, queridos, se nós alcançamos sabedoria, se nós alcançamos conhecimento, se nós alcançamos unção, revelação, foi por pura misericórdia e graça do Senhor. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. É graça, é misericórdia, é favor. Porque nós éramos improváveis e o Senhor escolhe trabalhar assim. Acontece que esquecemos que um dia fomos um improvável e continuamos sendo um improvável. Esquecemos disso. E começamos a achar que somos melhores do que realmente somos. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, continua no versículo 27, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo, os improváveis, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É assim que ele faz. É assim que ele trabalha, sempre trabalhou assim. Ele escolheu você, porque você era um improvável, um fraco, um desprovido de muitos recursos, para que ele pudesse manifestar a glória sobre a tua vida, e você, derramar a glória do Espírito sobre você, e esse mover do Espírito através da sua vida, venha glorificar Ele, e não a nós. É isso. Então, se não estivermos abertos para ouvir e aprender, a ser exortado e corrigido por um improvável, por uma geração de improváveis, podemos ficar fora daquilo que Deus tem a fazer. Essa é a mensagem dessa noite. Viu? Se você não estiver aberto para olhar para um jovem esquisito, sabe o que é um improvável? É alguém que eu não chamaria para vir na minha igreja. É isso. É tão esquisito, tão estranho, que eu falo assim, pode ir lá na igreja do pastor Carlos, vai lá. É tão esquisito, viu, queridos, deixa eu te falar, se nós não estivermos abertos para sermos ensinados, corrigidos, instruídos, para receber revelação, para receber direção de uma geração improvável, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar tal como os fariseus, à margem do caminho, vai ficar sem experimentar daquilo que Deus tem a fazer. O pior do que ficar de fora, é que a dureza de coração, que nos prende nas nossas convicções, dos nossos métodos, no nosso jeito, no nosso estilão, nos leva para um outro estágio. O primeiro é a institucionalização,
O próximo estágio da dureza de coração é a incredulidade. Fala aí para o teu irmão, incredulidade. Incredulidade. O texto de Marcos 6, do versículo 3 ao versículo 6, nós vamos ler lá. Vai mostrar a incredulidade daqueles que estavam ao lado de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram o quê? Escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E olha isso, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Queridos, a institucionalização, quando ela é confrontada pelo improvável, raciocina aqui comigo que é o que Deus colocou na minha cabeça, você precisa pegar. Quando a institucionalização ela é confrontada pelo improvável, sabe o que ela faz? Ela manifesta incredulidade. Jesus é o improvável. Eles mesmos estavam dizendo para não, isso aí não, esse não pode ser, porque esse é filho do carpinteiro, os irmãos dele estão aqui, isso aí a gente viu crescer, esse não pode ser. Então, quando o improvável confronta a institucionalização, sabe qual que é o próximo passo? Incredulidade. Incredulidade absurda. O pregador maduro, o pregador experiente, Jesus Cristo, ficou admirado com a atmosfera tão ruim daquele lugar, que impedia a manifestação da glória de Deus, que atrapalhava a manifestação sobrenatural do Senhor. O texto diz, que não pôde fazer nenhum milagre, exceto, curou alguns. Mesmo assim, teve manifestação de Deus, mas podia ter sido muito maior. Por quê? Porque havia incredulidade. Esse é o próximo passo. A institucionalização, quando a gente bate o olho e fala assim, esse não dá, aí foi demais, vem carregada de incredulidade, e essa incredulidade rouba o que Deus tem para nós. Então veja que absurdo, queridos, a incredulidade, ela está no meio do povo dele, não é isso? Jesus está no meio do povo dele, a incredulidade está no meio do povo de Deus, a incredulidade não está no mundo o que opera é a ignorância. O que tem no mundo é ignorância, a incredulidade está no meio do povo de Deus, a incredulidade está na igreja. A dureza de coração gera crentes incrédulos. Fala, misericórdia. Crentes incrédulos, crentes endurecidos, crentes que olham para o Messias e não o recebe, o rejeita. E mais do que isso, incredulidade. Incredulidade. Então, o próximo passo que a dureza de coração nos conduz, é nos colocar a trabalhar contrário ao mover de Deus. É isso que está lá? Passa aí. Olha isso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, e o que mais? Nem deixam entrar aqueles que o gostariam de fazer. Presta atenção aqui comigo. Os caras que clamavam pelo Messias, de repente aparece um Messias improvável, eles o rejeitam, eles têm incredulidade, e agora eles começam a trabalhar contrário ao avivamento que clamava. É isso. É isso. Então, queridos, a incredulidade nos conduz a resistir àquilo que Deus está fazendo, contrário ao mover de Deus. É isso, cara. Olha que grosseria. Se tem algo que pode nos roubar, é a dureza de coração. É a dureza de coração. Então, você pode dizer assim, pastor, mas você está falando dos fariseus, eu não sou um fariseu, glória a Deus. Nem eu. Esse povo é um povo reprovado na Bíblia o tempo todo, é verdade.
Agora eu preciso te dizer, queridos, que a história de todo o mover, a história de boa parte dos avivamentos, há uma dificuldade tremenda de uma geração em entender o que Deus está fazendo através da próxima geração. Essa é uma grande dificuldade. Há uma dificuldade tremenda da geração madura em entender o que Deus está fazendo através da geração que está surgindo. Há uma dificuldade tremenda. É muito difícil alguém participar de um avivamento e ele conseguir participar da nova onda do avivamento. Por quê? Porque é institucionalização, essas coisas todas. Nesta transição é onde a dureza de coração entra e entra em cena e traz divisão, contenda, disputa e assim por diante. Então, eu quero cruzar com você daqui, espero que seja hoje, espero que seja agora, mas eu quero estar com você, juntos, abraçados, vivendo o novo do Senhor, no nome de Jesus. Vai chegar gente esquisita, porque eu já fui um esquisito, hoje eu estou bem alinhado, né? A gente está bem institucionalizado, mas eu já fui esquisito, porque eu não usava terno, eu não usava gravata, né? Eu cumprimentava com a paz, né? Não era a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, não, eu falei assim, paz, aí pronto. Entende? Então, eu espero que nós possamos, numa nova estação, reconhecer os improváveis enviados pelo Senhor, aprendermos com eles. O Senhor mandou um improvável que não convidaria, ele era a terceira opção, né? Mas o Senhor nos enviou um improvável, para nos anunciar, para dar um reforço de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso meio. Então, nós não podemos cair na cilada da dureza de coração. Deixa eu contar uma historinha para você, porque eu acho que eu preguei rápido ali. Na década de 60, eu não vivia lá, né? Obviamente. Na década de 60, meu pai chegou à igreja. Né? Meu pai já era crente, mas agora está em São Paulo, saiu de Minas, e está em São Paulo, todo descolado. E ele chegou à igreja, barbudo, cabeludo, e calça boca de sino. Vamos provocar o pastor Carlos aqui. O senhor usou calça boca de sino, pastor Carlos? O João com certeza. Cabeludo, o João foi cabeludo, né? O João já foi rock and roll, né? Então, queridos, chega assim o meu pai, barbudo, cabeludo, calça boca de sino, um violão nas costas, e chega na igreja, e os caras assim, onde que você pensa que você vai? Não, vou tocar aqui na igreja, vou tocar no grupo de jovens. Ele falou assim, o quê? Aqui não, para ministrar ao Senhor é órgão, é piano, quiser tocar na praça, toca, mas aqui não. Bom, eles foram para a praça, e sabe o que diziam? A liderança da época, meu Deus, o movimento hippie está querendo invadir a igreja, nós precisamos resistir. Deixa eu te dizer, meu irmão, não tinha nada de movimento hippie, era Deus revolucionando o povo dele, porque Deus está fazendo algo novo o tempo todo. Deus se manifesta de multiformes, a mente de Deus, a sabedoria de Deus é multiforme, e a gente precisa estar renovando a nossa mente a cada dia, para conseguir tentar entender o que Deus está querendo fazer. Bom, entrou o violão, logo descobriram, eu já comentei isso com os irmãos, logo descobriram que o violão não fazia aquele barulho legal, é só um violãozinho. Cadê o violão? Não está aqui hoje, né? E os caras falaram o seguinte, nós precisamos de guitarra elétrica. É elétrica? Guitarra elétrica que chama? A gringa aqui, a barulhenta? Guitarra elétrica, e de repente veio a bateria, e assim veio, e aí, queridos, já na minha geração, nós pudemos assistir às bandas de rock para Jesus,
O Kadosh cantava assim: Cristo faz a cabeça, Cristo faz a cabeça e o coração. Olha lá, saia das drogas, né? Eu vi nascer e aí galera? Não, aqui não, para com isso aí. Aqui é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Entende, queridos? Há uma dificuldade. Todo revolucionário tem dificuldade de aceitar e de participar da próxima revolução. É isso. Então, e depois do rock, aí veio o quê? Veio as luzes, veio a fumaça, veio a adoração espontânea, veio esse ambiente que a igreja glorifica o Senhor, e a igreja não fica mais assistindo uma banda de louvor, a igreja junto com a banda vai para a presença de Deus e glorifica a Deus. É o que eu gosto de chamar de adoração vertical, adoração focada em Deus. Coisas novas estão surgindo, meu irmão. Coisas novas estão chegando aí, e eu preciso dizer, eu vou participar para a glória do Senhor. Eu vou arrastar você vai ficar escandalizado, pastor, pelo amor de Deus, esse cara vai pregar hoje, é esse mesmo. O Robertão vai pregar, pastor, é um improvável, certamente é um improvável, mas é o qual Deus escolheu manifestar a presença dEle, a glória dEle, amém? Então, como não se perder na institucionalização, como não se perder na tradição, como não ser tomado de incredulidade, como superar isso tudo e experimentar o novo do Senhor? Eu preciso te dizer, meu irmão, princípios são eternos, inegociáveis, são imutáveis. A gente não abre mão de princípio, Os improváveis precisam abrir esse livro aqui e nos ministrar dessa parte. É isso. Não importa o estereótipo, não importa a cara, não importa o cabelo, não importa a roupa, não importa. O que importa é que nos ministre disso aqui, da palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, queridos, é que a gente precisa estar prontos para rever a nossa forma e o nosso método. Viu? Deus agiu numa estação de um jeito, e no novo tempo Deus vai agir de outro jeito. A gente vai continuar usando ferramentas da estação passada, com certeza, mas agora vem um tempo novo. Então esteja pronto para rever os seus métodos, seja pronto para rever a forma, esteja pronto para rever aquilo que você acha que é um padrãozinho. O próximo ponto é: esteja aberto para ser ministrado, ensinado. Se desafie a superar as barreiras do estereótipo, do estilo. E ora, meu irmão, ora constantemente: Senhor, renova a minha mente dia após dia, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso estar no novo do Senhor, amém? Eu vou para 50, meu irmão, 50, meio século, é isso? Eu vou estar lá no nome de Jesus. Vamos estar juntos, experimentando algo novo do Senhor. Espero que seja na nossa geração, mas pode vir uma geração da Ana lá, uma geração do Isaac. Os nomes os caras têm, né? Nome robusto o povo tem: Ana, Isaac, Abraão, Samuel, Gabriel, Miguel. Nome os caras têm. Que se vier essa geração, meu irmão, nós precisamos aprender com ela. Eu fico muito honrado, eu fico feliz de ver gente como o pastor Carlos, de ver gente como a minha mãe, gente como a dona Cazuco. Tem experiência, cara, tem rodagem, mas esse pessoal renova a mente, e são jovens. Você conversa com eles, você vê neles juventude. Eu não posso ficar estruturado, institucionalizado e perder aquilo que Deus tem para nós. Aprende com esses caras, meu. Aprende com esses caras. Um dia a dona Kazuko falou assim para mim: os meninos da minha igreja, os esquisitos, que eu já fui esquisito, você sabe disso, né? Hoje a gente ficou bonito.
Eles vão num evento, será que eles não me dão uma carona? Eu falo assim, dá, mas é tenso, é sonzeira. Eu vou. Era a Conferência Dunamis. Conferência Dunamis. Lá ia estar um cara que é o Jake Hamilton, e que essa música que o Fernandinho traduziu como um hino, foi cantada em inglês, e o Rodolfo Abrantes traduziu em português, né? Esse é o hino dessa geração, os anos Deus, aqui estamos, viu? A dona Kazuko, cara, ela não está aqui hoje, eu vou falar, com 70 anos, tinha menos na época, estava lá no meio, cara, e eu falei assim, puxa, ela deve estar odiando. E depois que ela voltou, ela falou assim, que glória, que alegria, que povo legal, eles têm todos os cabelos estranhos, mas eles adoram a Jesus. Voltou chorando, emocionada. É isso, meu irmão. Não deixe que a estruturação, a instituição, as expectativas fantasiosas que criamos, venha roubar o Messias, o avivamento, o algo novo do Senhor. Vamos pôr em pé, vamos orar. Põe a mão na cinta.